Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. O que você espera em Deus? O que você tem tanto esperado, mas não tem visto acontecer na sua vida? Será que você está pedindo para Ele um trabalho, uma casa, um marido, uma esposa? Talvez seja a cura para uma doença? O que você está precisando muito de Deus agora, neste exato momento? Pare se você puder. Se você estiver na sua casa vendo esse vídeo, pare o que você está fazendo e comece a falar com Deus. Fale para Ele a sua maior necessidade neste exato momento, porque eu tenho certeza que Ele está te ouvindo. Coloque tudo diante dele e, se for preciso chorar, chore. Se for preciso gritar, grite, mas não fique de boca fechada. Deus está ouvindo a sua oração. Salmos capítulo 116, versículos 1 e 2. Eu amo o Senhor porque Ele ouviu a voz da minha súplica, porque Ele inclinou os seus ouvidos para mim, eu o invocarei por toda a minha vida. O salmista aqui estava lutando por sua vida. Alguns estudiosos atribuem estes salmos ao rei Ezequias. E se foi ele mesmo que escreveu, creio que neste momento em que ele escreveu, ele estava passando por duas batalhas. Uma era o rei da Síria que estava atacando o seu reino e outra era uma enfermidade mortal. Esse homem reconheceu os seus erros e foi clamar a quem ele sabia que podia o ajudar. Então, a primeira coisa a fazer antes de orar a Deus é reconhecer os seus erros. Chegar diante de Deus e dizer, pequei, somente contra ti pequei, e ali diante dele pedir perdão pelos seus pecados, e depois se rasgar em oração diante dele. O rei Ezequias cometeu dois erros que hoje Deus vai falar aos nossos corações para que a gente não caia no mesmo erro. Nunca devemos cair nesses erros, pois são erros que podem destruir as nossas vidas. Mas primeiro vamos ver o que esse homem fez e que agradou o Senhor. Ezequias era um rei que no início fez o que era reto aos olhos de Deus. Ele, quando assumiu seu reinado, fez algumas coisas que podemos pegar de exemplo. Ele quebrou as colunas do deus Baal e os postes da deusa Azerá. Destruiu a serpente de bronze Neutsã que os israelitas queimavam como incenso. Purificou o templo, edificou o altar espiritual do povo, fez uma aliança com Deus, destruiu os altares pagãos, quebrou as estátuas pagãs, cortou e derrubou os santuários pagãos. Esse homem acabou com a idolatria. Ele tirou do meio do povo tudo que estava errado em termos de adoração a outros deuses e isso agradou o Senhor. Ele, além disso, fez uma aliança com Deus e estava andando em sua presença. Mas esse homem acabou errando e errando feio. Começou bem e depois foi caindo nas ciladas do diabo. Assim acontece com muitas pessoas. Começam bem e depois acabam caindo nas ciladas do diabo. Nós temos que estar o tempo todo vigilantes, porque às vezes podemos evitar as investidas malignas e Ezequias, ele não estava vigilante. Ele acabou adoecendo e Deus manda o profeta Isaías falar com ele e colocar a sua casa em ordem. Sabe por quê? Porque ele iria morrer. Então ele primeiro tinha que colocar a casa dele em ordem. Mas vamos ver qual foi o primeiro erro desse homem. Isaías capítulo 39, versículos 1 e 2. Naquela época, Merodach-Baladã, rei da Babilônia, o filho de Baladã, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soubera da sua doença e da recuperação dele. Ezequias se alegrou ao receber em audiência os mensageiros e mostrou-lhes o que havia nos seus armazéns: a prata, o ouro, as especiarias e o azeite finíssimo, o seu arsenal e tudo o que havia nos seus tesouros. Não houve nada no seu palácio ou no seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Vocês perceberam o que o rei fez? Ele mostrou para pessoas desconhecidas tudo o que ele tinha de riquezas. Esse foi o primeiro grande erro dele. Ele se abriu para pessoas que ele nem conhecia. Muitas pessoas cometem esse mesmo erro. Acabam fazendo da sua vida um livro aberto. E fala de toda a sua vida para todos. Mal conhece uma pessoa e fala toda a sua vida para ela. Fala do marido, fala dos filhos, fala da esposa, fala o que tem, fala o que deixa de ter. Vira um livro aberto.
Aí a pessoa que está ouvindo, se não for uma pessoa de bem, vai ouvir e vai se aproveitar da situação. Assim aconteceu com o rei Ezequias. Mostrou tudo o que tinha e depois foi atacado pelos inimigos. Cuidado com quem você está falando sobre a sua vida. Essas pessoas que dizem ser seus amigos ou suas amigas podem se tornar seus piores inimigos. O diabo, que não é bobo nem nada, se aproveita das situações para destruir a sua vida. O outro erro do rei Ezequias foi ter deixado seu filho reconstruir altares, ou seja, voltar com a idolatria, e deixou seu filho sacrificar o seu neto. Então, ele, como era o rei, poderia ter proibido o filho de fazer tal coisa, mas deixou e por isso sofreu consequências. O que podemos aprender com esse segundo erro do rei? Aprender a não deixar nossos filhos andar em caminhos errados. Podemos amar eles, mas fazer aquilo que desagrada a Deus, não permita, pois as transgressões dele podem vir para cima de você. Você é o líder da casa, então se imponha e determine que você está dentro da sua casa e não quer que seja adorado outros ídolos ali. É aquela mãe e o pai, ou o filho que vê o filho fazendo tudo de errado e deixa ele fazer. Aí depois sofre as consequências com isso. Então, seus filhos não podem ser maldição para a sua casa. Eles precisam ser bênção. Para finalizar esta mensagem, gostaria que vocês prestassem atenção no que eu vou falar. Deus está sempre perto e presente para ouvir as nossas orações. O rei fez o que era reto e depois fez o que era mal, e veio sobre ele uma doença para a sua morte. Ele chorou e orou, e Deus concedeu a ele mais anos de vida. Então, sempre faça o que agrada a Deus, e ele estará com você. Se você errou, peça perdão, e ele também irá te perdoar. Deus é fiel e justo, e está sempre conosco quando precisamos e quando estamos com ele. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por nos mostrar que existem coisas que temos que estar vigilantes, principalmente dentro da nossa casa, com os nossos filhos. Sabemos que os nossos filhos são bênção, são herança do Senhor, mas precisamos colocar eles nos seus caminhos. Não podemos deixar eles fazer o que eles querem. O rei Ezequias deixou o filho dele fazer o que queria e acabou sofrendo consequências por isso. O rei Ezequias também falou demais. Falou coisas que não deveria ter falado para pessoas que ele nem conhecia. E nós devemos ser assim, ser livros fechados e não livros abertos para pessoas que não conhecemos. Tem pessoas que têm inveja, tem pessoas que têm olho grande e tem pessoas que vão fazer de tudo para poder tomar a sua vida. Pai, que não sejamos assim. Que essa mensagem seja uma mensagem que fale muito ao coração das pessoas, Senhor, e que elas possam entender que elas precisam estar vigilantes. Eu te peço isso em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem, e se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todas aquelas pessoas que necessitam ouvir uma boa palavra. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.